Opa, vamos aqui para mais um vídeo falando sobre Management 3.0, mas esse especificamente será apenas sobre Personal Maps. Não vou falar sobre todo o Management 3.0, até porque o Management 3.0 é incrivelmente poderoso e seria um vídeo muito extenso, tá? Então a ideia é fatiar em vários vídeos. Mas fazendo uma brevíssima introdução sobre o Management 3.0, ele segue a ideia do pensamento sistêmico, onde 95% do desempenho de uma organização é resultado de todo o sistema, não de cada indivíduo, não de um indivíduo, né? A gente aprende que ele nos ensina a analisar o sistema como um todo, né, em busca de soluções certas para uma liderança melhor e eficaz em todas as organizações. À medida que você aprofunda no estudo do Management 3.0, você enxerga melhor essa definição básica dele, né? Que você compreende que você precisa avaliar, controlar, acompanhar o sistema e não os indivíduos, e não as pessoas, e não cada um do serzinho que está ali fazendo o sistema funcionar. À medida que você mexe no sistema como um todo, você melhora para todas as pessoas que estão ali. Tá? E Management 3.0 não é um framework, né? É uma mentalidade, combinado com uma coleção de jogos, dinâmicas, ferramentas, né? Práticas que inclusive estão em constante mudança, né? Que nos ajudam, qualquer trabalhador do sistema, a gerenciar a organização. Né? Esse é o grande foco. Né? É uma maneira de olhar para os sistemas de trabalho. Então, é muito forte essa questão dos sistemas, né? É muito forte essa questão de que você controla sistema e não pessoas, ou seja, gerencia sistemas e não pessoas. Isso para mim, é o ponto-chave, né? Nesse framework, nessa ideia, nessa metodologia, nesse sei lá que nome que se dá para isso. Vamos lá? Qual que é a ideia de hoje desse videozinho aqui curto, né, breve? Falar sobre Personal Maps, né? Que é uma ferramenta simples, bem simples, porém extremamente poderosa. Né? Ela ajuda a diminuir a distância entre as pessoas do time. Né? Ela ajuda a unificar as pessoas, a unir as pessoas, a criar realmente um laço de time. Né? Nós vamos chegar em outros vídeos, nós vamos falar do ponto em que as pessoas precisam confiar umas nas outras, que a partir desse momento que as pessoas têm confiança entre si, é que se forma verdadeiramente um time. Né? E nesse modelo do Personal Maps usa-se um mapa mental, com as informações pessoais de cada uma das pessoas do time. Por isso que se diz que é uma ferramenta simples, né? Mas ela ajuda o time a se integrar de uma forma tão grande que a gente diz que ela é extremamente poderosa. Vamos lá então. Esse aqui é o exemplo que o management dá para nós, né? É um exemplo, não tem que ser seguido à risca isso aqui, né? Mas você coloca-se a pessoa no centro do mapa mental e aqui são áreas que podem ser exploradas, né? A pessoa vai falar de qual a formação dela, educacional, onde que já trabalhou, quais são seus hobbies, informações sobre família, se é casado, se não é, se tem filho, se não tem. Pode entrar na parte de alguns amigos, né? Seus valores, objetivos, né? Esporte que pratica, enfim, pode variar bastante. Esse desenho aqui, tradicional do management, é apenas para dar um norte, tá? Apenas para exemplificar o que pode dar de exemplo, porque as pessoas falam, para não ficar aquele esquema muito no profissional, né? Falar apenas de formações acadêmicas, cursos que já fez, quais linguagens que conhece, enfim, quais tecnologias que domina, mas para entrar também na vida particular das pessoas, falar um pouco sobre elas, né? De onde vieram, famílias, né? Possui animal de estimação, não possui, enfim, a ideia é abranger bastante sobre cada pessoa, tá? E vamos dar aqui duas sugestões para se fazer esse mapa, né? Tanto remoto quanto presencial. Remoto, pode-se usar o Miro, né? Ou pode usar também o MindMeister, acho que é Meister que se diz isso aqui. No Miro tem uma ferramenta lá para você criar um mapa mental,
o MindMaster já é mais específico para isso, então a criação do mapa ali já é bem mais simples, tá bom? Mas o fato não é qual ferramenta usar, né? Mas como usar, né? Então aqui para o remoto, estou dando aqui duas sugestões de como executar isso, né? Uma primeira é onde cada um, né, cada pessoa do time escreve o seu, né, e no final apresenta para o time, mas fica registrado também no board do Miro, né? E pode ter outros momentos em que o time volta naquele quadro ali, né, e repete a atividade, acrescentando outros itens e usando isso quando? Quando uma pessoa nova chega no time, né? Então aproveita-se o que já existia e essa pessoa nova faz o seu e todos estão ali compartilhando sobre tudo e podendo ampliar as informações que foram feitas na atividade anterior, né? E aqui é só um exemplo, né? Uma pessoa fez o seu, falando de sua formação, né? Falando de hobby, estado civil e onde mora. Uma outra forma de se fazer isso aqui é que durante a apresentação, né, a pessoa está falando sobre si, falando o mesmo, né? E uma outra pessoa está fazendo o registro no Miro sobre o que essa pessoa está falando. Ao término, nós temos também o board documentado, né, com informações sobre cada pessoa. Eu coloquei aqui no canto um desenho de um relógio, uma caixa, porque é extremamente importante que essa atividade siga um time box, tá? Que não fique muito aberto para as pessoas falarem o tempo que achar que precisa falar. Porque vai ter aquela pessoa que vai gastar 10 minutos para falar dela, tem aquela pessoa que vai gastar 30 segundos. Então é muito importante colocar um time box para que não se passe daquele tempo, ok? No presencial, coloquei aqui duas dinâmicas, né? No presencial você acaba fazendo uma interação às vezes mais divertida e é possível adaptar esse do presencial para o remoto, tá? Às vezes a pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade para mexer na ferramenta do remoto, tá? Mas a ideia que eu vou comentar aqui aplica-se também ao remoto, né? Então, uma primeira dinâmica, como que é? Você monta pares entre o time, né? Se o time tiver ímpar, a pessoa que está conduzindo a dinâmica pode fazer o par ali com ela. E o que vai se fazer no centro de um papel, pode ser uma folha A4, né? A pessoa A vai fazer um desenho representando a pessoa B. E o inverso, a pessoa B está com o papel dela, ela faz o desenho da pessoa A, depois devolve-se o papel para cada um, tá? A partir do momento que voltou o papel, né, aquela pessoa vai começar a fazer o mapa, fazer o personal map dela, né? Iniciar alguns pontos ali, pode ser família, educação, hobby, enfim, pontos livres também, tá? Mas as duas atividades, tanto a de desenhar quanto a de começar o seu mapa, com um time box definido, tá? Terminou o time box dessa segunda etapa, começa a girar a folha. Então essa é a grande surpresa, né? Ninguém espera que a atividade fosse isso. Todos esperam que fariam a conclusão do seu próprio personal map. Mas esse que é o divertido da coisa, né? Então, deu o tempo, passa-se a folha para o próximo da esquerda. E esse próximo da esquerda vai escrever coisas sobre aquela pessoa que está no centro da folha que ela recebeu. Segue essa dinâmica até que a folha volte às pessoas que estão no centro, né? Os donos da folha ali. E essa dinâmica é extremamente interessante, né? Porque cada um vê o quanto o grupo, né? O quanto o time já sabe sobre aquela pessoa, tá bom? A segunda dinâmica é cada um fazer o seu, né? Sem se identificar, então não coloque seu desenho no centro, não coloque seu nome no centro, né? Deixe um círculo vazio no centro, né? E faz toda o seu personal map, né? Também da mesma forma, né? Falando de família, hobby, a parte profissional, formação educacional, enfim, dentro de um time box. Termina-se esse tempo aí,
mistura-se todas as folhas, então quem está conduzindo a dinâmica mistura, né? Garante que não há nenhuma identificação e depois distribui de forma aleatória, né? E cada um que pegou uma folha vai ler, né, tudo que está ali escrito e ela vai tentar identificar quem é que está no centro ali, quem é que aquele personal maps está vinculado. Essas duas dinâmicas, né, com algumas adaptações, podem ser feitas de forma remota, tá bom? Mas sempre lembrando, né? Vai fazer de forma remota, gente, ligue a câmera, né? Se apresentem, mostrem-se um para os outros, né? Porque a parte importante aqui é começar a criar o vínculo entre as pessoas do time, né? É manter esse bom relacionamento entre as pessoas do time, ok? Então vamos lá, para quem quiser se aprofundar mais em Management 3.0, tá aí o site, tem muita coisa bacana lá, tem muita indicação de curso, né? Tem uma trilha extensa aí para seguir e tem muita coisa. Aqui eu falei só de um pedacinho do management, só de personal maps, tem muita coisa para se ver, para se estudar, para aprofundar. Boa sorte para todos e aquele abraço.